pontos diferentes, né? Um equipamento desse aqui hoje custa em torno de R$ 5.250. Quanto? 5.250. Tá? Isso direto no fabricante, Megabrás, tá bom? Como que esse daqui é digital? Antes a gente tinha o megômetro analógico. Ainda vende analógico? Ainda vende analógico. Hoje no mercado aí o pessoal mais antigo prefere o analógico. É mais preciso. É como se fosse um amperímetro. A gente tem um amperímetro lá, por exemplo, o galvanômetro, que é de ponteiro, né? Que a gente utiliza, e tem outro que é digital. Qual que o pessoal prefere hoje? O analógico. Tanto é que o analógico antigo pega algumas coisas lá que o digital não pega, até hoje, né? Então, o que a gente vai fazer? Esse megômetro aqui vai medir entre dois pontos diferentes. Primeiro, eu tenho um cabo vermelho que se chama cabo line, né? Cabo line. Esse cabo ele tem a função de enviar tensão. Depois eu tenho um cabo que é o preto, cabo 8 ou terra, né? Ele tem a função de retornar a leitura que ele fez do cabo lá. Depois eu tenho o cabo verde, que é o cabo guarda. Qual é a função do cabo guarda? A função do cabo guarda é o seguinte: por exemplo, se eu tenho mais de 3 pontos diferentes lá, por exemplo, um transformador, eu tenho a carcaça, eu tenho a bobina secundária e eu tenho a bobina primária. Se o meu megômetro só consegue enxergar entre dois pontos diferentes, então, por exemplo, se eu estou medindo lá entre enrolamento primário e enrolamento secundário, e se eu tiver um curto entre qualquer desses enrolamentos em relação à minha carcaça, eu vou pegar uma leitura que não me interessa, né? Porque eu quero medir a isolação entre o enrolamento primário e o secundário. O que tiver para carcaça não me interessa. O que eu vou lá? Coloco esse cabo verde, cabo guarda, que vai fazer o quê? Vai absorver as correntes indesejáveis que a gente não quer aqui na leitura, tá? No caso do cabo de média tensão, a gente só tem 2 pontos, ou é a fase ou é a terra, né? Ou é a malha ou o condutor principal que está na terminação ali. O megômetro hoje, no mercado, a gente tem ele de 1 kV, tem de 5 kV, 10 kV, 20 kV, 25 kV, acho que já tem 30 kV. Isso daí é 5, né? Isso daí é equipamento para trabalhar em campo. Para trabalhar indústria, nos fabricantes, a gente tem mais, né? E outra coisa, também não se usa tanto o megômetro na indústria, usa mais o HiPod, né? Aí o pessoal faz um HiPod grande lá, que aplica lá 200 kV, 300, depende do que o cara faz lá, que a empresa fabrica, certo? Então esse nosso aqui, ele vai até 5 kV, ele tem uma escala de 500 volts, 1 kV, 2,5 kV e 5 kV. Quanto mais próximo à classe de tensão a gente aplicar no nosso cabo, por exemplo, nosso cabo tem 15 kV. A classe de isolação do nosso cabo é 15 kV. Quanto mais próximo de tensão a gente chegar na classe dele, é melhor. Só que no nosso caso aqui a gente tem 5 kV. O ideal é a gente aplicar 15 kV. O nosso megômetro é de 5 kV. Né? Então a gente vai aplicar 5 kV. Aqui nesse megômetro aqui, ó, ele tem uma impressora aqui, ó, que é uma impressora opcional. Você pode comprar essa impressora opcional. A impressora hoje é um pouco cara. Então, para mim não, né? Não é mais cara que o aparelho, mas é um opcional que para mim não compensa, mas pode ser que para outros compensa. Porque o que acontece? Você vai fazendo a leitura e já vai emitindo um laudo aqui, né? O relatório. Só que para que você vai pegar esse relatório? Depois você não vai copiar no outro laudo bonitinho para mandar para o seu cliente? Então não precisa, você vai anotando numa folha de rascunho que você tem lá de laudo lá e depois você repassa para o computador bonitinho. Né? Então não precisa disso aqui. Né? Aí eu tenho aqui, por exemplo, um time que eu posso ajustar um tempo, eu tenho um teste, eu tenho um hold para poder parar a leitura que eu quero, né? Tem um stop, tem um start para iniciar a leitura. Eu tenho uma lâmpada aqui do lado aqui, ó, que significa o seguinte: quando eu energizo o cabo lá, quando eu estou fazendo ensaio de resistência e isolação, eu estou excitando o cabo, estou mandando uma tensão no cabo lá. Depois, quando eu paro de fazer o ensaio, o meu cabo fica carregado capacitivamente, né? Então esse LED aqui fica vermelho aqui, ó, falando para mim, ó, o cabo ainda tem uma carguinha lá,
Então não chega próximo, espera apagar essa lâmpada aqui e depois você vai lá, desconecta e faz os restos dos ensaios. O professor também ensinou a gente pegar e colocar um outro para descarregar. Fazer um teste, né? Isso. Pegar e só depois que você desligou, continuar a luzinha acesa, você vem. Isso. Só mesmo você fazer o aterramento, ele descarrega naturalmente? Isso, ele vai descarregar naturalmente, mas tem que esperar a lâmpada acabar, tá? Então a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, de repente a gente vai lá e na manutenção, quando a gente vai fazer esse ensaio aqui, a gente tem que tomar cuidado. Porque de repente a gente está fazendo resistência de isolação num disjuntor. Aí a gente tem um outro colega que está trabalhando na seccionadora do outro lado, limpando. Então a gente tem que falar, ó, eu vou fazer resistência de isolação agora, cuidado aí, não chega aí agora, porque imagina, eu vou aplicar 5 kV no meu disjuntor lá para ver a resistência do polo, de repente. Aí imagina, 5 kV e o outro cara do outro lado limpando a seccionadora lá, vai tomar um tranco. A gente toma, acontece isso aí, tá? Então como a gente vai medir resistência de isolação no cabo, a gente só vai precisar de 2 cabos, o cabo vermelho e o cabo preto. O cabo que vai enviar a tensão e o outro vai me retornar o resultado, a leitura disso daí, da resistência. Hoje não vi ainda em norma nenhuma falando qual que é o valor correto, o valor ideal para resistência de isolação. Geralmente esses valores são dados pelo fabricante. Por exemplo, o fabricante do cabo ele tem que me dar lá uma resistência de isolação, me garantir que a resistência de isolação para o cabo desse aí boa é superior a 200 MB, um exemplo. Como a gente não tem isso aí também, o fabricante não passa também, isso é muito difícil. Ele passa, por exemplo, no transformador, ele pode até passar, né? Mas é tudo, um disjuntor pode passar, mas é difícil, é uma luta para você conseguir, tá? Então o valor aceitável que a gente usa por uma classe de tensão aí de 15 kV, vamos dizer assim, é um valor de 100 MΩ, né? Aplicando 5 kV, a gente usa lá um valor acima de 100 MΩ. Se tiver acima, tá legal, tá bom. Se tiver abaixo, porque eu já estou com uma isolação muito baixa. Então, quanto maior, é melhor, né? É diferente quando a gente passa, por exemplo, um micromímetro no disjuntor. No disjuntor, a gente vai medir resistência de contato, por exemplo, a gente tem que ter, quanto menor a resistência, melhor ainda, porque o chute corrente vai circular melhor, né? Nesse caso aqui, quanto mais resistência, melhor, porque eu não vou ter um curto entre materiais diferentes, tá? Então a gente vai fazer esse ensaio agora, é facinho, boiado fazer, e vamos ver qual é o resultado que dá. De repente a gente fazer esse ensaio aqui e não pega nada, mas quando a gente faz o teste de tensão aplicada, aí pega. Através de tensão aplicada aí que a gente vai esticar o cabo ao extremo, né? Que é um ensaio destrutivo, que a gente já comentou aqui, um ensaio destrutivo. Só faz em cabo novo, em cabo velho não adianta, você vai estourar, vai abrir o bico. Beleza? Tá joia? Existe alguma orientação com relação à distância? Por exemplo, você tem lá no seu térreo, na sua entrada da concessionária, você tem lá seu disjuntor, aí isso essa média tensão vai lá para o último pavimento, lá, 20 andares, onde você tem seu transformador rebaixador. Essa distância lá, vamos dizer que dê lá 100 metros. Existe uma distância de cabo? Não, ele consegue pegar, buscar. Ele vai ter queda de tensão. Por exemplo, vou pôr 10 kV aqui. Quando chegar lá na outra ponta lá, ele vai ter uma queda. Só que ele consegue puxar o parâmetro, ele consegue puxar pelo cabo de retorno, o preto aqui. Ele consegue puxar isso aí. Não. Agora, lógico, se for quilômetros, aí eu tenho que aumentar a tensão. O meu megômetro de ciclo já não dá. Então eu vou subir na escala, né? Mas em média, assim, não tem impacto, não tem muito impacto, tá? Beleza? Pergunta? A gente fala de novo aqui dele aqui, porque de repente o pessoal fala, faz muito tempo que fez o